Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí ao vivo pelo nosso Facebook. Olha, agora há pouco o portal do The Intercept divulgou informações bombásticas a respeito da Operação Lava Jato. O que foi divulgado hoje, a troca de mensagens entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, e entre um grupo de procuradores que o Deltan Dallagnol faz parte na força-tarefa da Lava Jato, é algo gravíssimo. É algo que compromete, né, a lisura das investigações da Lava Jato, se é que isso ainda era crível, mas apresenta provas concretas. Né, que havia suspeitas sobre a Lava Jato, sobre a parcialidade da Lava Jato, sobre a articulação do Ministério Público com aquele que era responsável por julgar, o Sérgio Moro, mas essas suspeitas são públicas. E nós denunciávamos já há muito tempo, muita gente questionava isso, porque era um arranjo quase notório. Agora, não são mais suspeitas. Agora existem provas concretas, elementos concretos trazidos pelo The Intercept, por essa reportagem, em trocas de mensagens entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Esse é o primeiro ponto. Queria aqui apontar 3 questões que se colocam a partir desses vazamentos de hoje. O primeiro é o combinado explícito entre acusador e juiz. Ou seja, o promotor, a força-tarefa, os investigadores do Ministério Público, eles têm a tarefa de acusar. O juiz tem a tarefa de julgar. Essas tarefas não podem se misturar, porque senão o julgamento está comprometido. É a mesma coisa de um juiz de futebol combinar com um determinado time qual vai ser a escalação, como é que as coisas vão ser. Você tem aí uma promiscuidade, uma coisa que é inadmissível, que, aliás, o Código da Magistratura proíbe, levanta como suspeição qualquer tipo de acordo, de combinado, de sugestão, de proposta entre juiz e Ministério Público. Isso está explícito na troca de mensagens entre o Moro e o Deltan Dallagnol. Né? Então, em casos, o Moro fala, tá demorando demais para ter novas operações, nós vamos perder o timing. Você tem ali uma série de diálogos onde se combina estratégias de acusação, estratégias de investigação com aquele que seria responsável por julgar. O julgamento, nesse caso, está total. Ou seja, o julgamento está totalmente comprometido num caso como esse. Então, isso coloca sob suspeita direta o conjunto de, em todos os casos em que se comprovar que houve isso, em todas as investigações, os processos individualizados, que se comprovar que houve essa troca, né, insólita, ilícita, espúria, ilegal, imoral entre o juiz e o promotor, evidentemente o processo está comprometido, a condenação está comprometida, o julgamento está comprometido. Uma segunda matéria revelada pela Intercept, né, hoje os vazamentos apareceram até aqui em 3 matérias, mostra um grupo no Telegram de procuradores. Aí não é um grupo em que o Moro está, mas é uma atuação entre os procuradores. E nesse grupo dos procuradores, eles articulam, eles conspiram para ver como vão intervir para impedir, isso ainda no segundo turno das eleições do ano passado, que o Lula dê entrevistas. Foi quando o ministro Lewandowski, no STF, autorizou o Lula a dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, para a Mônica Bergamo, e depois isso foi por uma outra liminar, dada também no Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, pelo ministro Luiz Fux, isso foi impedido naquele momento. Mas no momento que foi autorizado, eles começam a planejar formas para impedir que o Lula desse a entrevista, e uma das procuradoras diz com todas as letras porque eles precisavam impedir a volta do PT. Veja, olha o nível de partidarismo da investigação. Aqueles que se diziam isentos, aqueles que se diziam querer acabar com a corrupção, assumiram diretamente, essas mensagens comprovam isso, uma posição partidária na investigação, com o objetivo direto de interferir no processo eleitoral. E esse grupo, esses diálogos também dão um terceiro ponto, que é uma curiosidade, também nesse caso em relação ao Lula.
O Dallagnol, quando apresentou aquele PowerPoint, o famoso PowerPoint, e acusou o Lula, no caso do triplex do Guarujá, sustentou a acusação dizendo, olha, eu posso não ter provas materiais, mas eu tenho muita convicção, eu apresento a convicção. O que o vazamento das mensagens mostrou é que nem convicção ele tinha. Além de não ter prova, também não tinha convicção, porque ele apresenta uma série de dúvidas sobre a base de sustentação das acusações em relação ao Lula. Vejam bem, isso foi o que saiu até agora. O Glenn Greenwald, que foi o fundador do site The Intercept, um jornalista renomado, que teve um papel de destaque também no caso da NSA, daquelas investigações sobre dados secretos norte-americanos. O Glenn Greenwald publicou no seu Twitter dizendo que existe um material vasto, imenso. Isso é só o começo. Ele ofereceu hoje apenas o aperitivo. Imagine o que vai vir nos próximos dias. Ele disse que tem vídeos, fotos, áudios, além de mais troca de mensagens. Ou seja, a República está abalada e nos próximos dias vai vir ainda mais coisa que pode trazer mais elementos, mais dados, mais comprovações para o que já se mostrou apenas nessas 3 primeiras reportagens. Agora, é muito curioso que agora há pouco, logo depois da publicação do The Intercept, e é curioso também como grandes sites, né, e grandes redes de televisão até agora se mantêm silenciosos em relação às divulgações de um assunto de grande interesse nacional, uma operação que há 4, 5 anos determina rumos políticos do país, botou um ex-presidente da República na cadeia, impediu ele de participar das eleições, inúmeros políticos, ministros, ex-ministros, enfim, parece uma coisa de menor monta, né? Porque obviamente há também por parte da imprensa, e parte da imprensa também entrou nesse conluio em relação aos vazamentos da Lava Jato. Agora, o MPF soltou uma nota, os procuradores de Curitiba, acusando, né, dizendo que tiveram os telefones hackeados e dizendo que a privacidade dos procuradores foi invadida. Mas é de um cinismo atroz. Não a preocupação com a privacidade, que é legítima, mas esses mesmos que agora estão falando de privacidade fizeram nos últimos anos vazamentos de toda monta. Vazaram conversas do Lula, vazaram conversas da esposa do Lula, dos filhos do Lula, né, conversas pessoais, privadas inclusive, né, que foram vazadas para o país inteiro ouvir. Essa turma, nos últimos 5 anos, vazou tudo. Inaugurou uma república dos vazamentos e dos grampos. Vazaram um áudio da então presidenta da República, Dilma Rousseff, com o ex-presidente Lula, né, quando ela era presidente da República. Fizeram todos esses vazamentos e agora, quando o feitiço se volta contra o feiticeiro, a privacidade foi invadida. A hipocrisia é pouco para definir o tom dessa nota do Ministério Público Federal. Isso é um escândalo. É um escândalo. O que foi apresentado hoje, na verdade, o submundo da Operação Lava Jato, que acabou de ser apresentado, começou a ser apresentado, melhor dizendo, pelo The Intercept, é escandaloso, é estarrecedor, comprova suspeitas graves que já haviam sido levantadas, não só por nós, não só pela esquerda, pelos movimentos sociais, pelos partidos de esquerda, pelas lideranças políticas, né, por juristas renomados aqui e lá fora, que colocaram sob suspeição ações mais politizadas da Lava Jato, sobretudo a prisão do Lula. Agora, naturalmente isso tem que ser apurado, né? Ninguém aqui está defendendo condenação sumária, como foi muitas vezes o rito operado pela própria Operação Lava Jato. Agora, o que já foi apresentado e confirmado esses materiais, vale dizer, a nota do MPF o confirma, porque ela não questiona em nenhum momento a veracidade dos diálogos. Ela questiona a violação de privacidade, né? Confirmados esses diálogos, nós estamos diante de um fato grave, de um dos fatos mais graves para a República do último período, né? E que tem que ter consequências. Quer dizer, confirmada a veracidade desses diálogos, né,
o Sérgio Moro não tem condição de permanecer como ministro da Justiça. Nenhuma. Tem que sair. Tem que ir embora. Está sob suspeita profunda. Não tem condição de permanecer como ministro da Justiça da República Federativa do Brasil. O seu Dallagnol e o conjunto dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato tem que ser colocado sob investigação do Conselho Nacional de Justiça. Né? Violaram normas da magistratura, violaram normas legais, precisam ser investigados. Ninguém está acima da lei, afinal. Não é esse o mote? Foi sempre utilizado no último período? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Né? Então, os investigadores da Lava Jato, ao violarem regras e leis, precisam ser investigados. Investigados imediatamente pelo Conselho Nacional de Justiça. O Supremo Tribunal Federal vai ter que se posicionar. Né? Não pode haver uma apatia, um fingimento de que nada aconteceu, né? E um silêncio ensurdecedor, que é o que seria nesse caso. E, naturalmente, vejam, comprovados esses fatos de uma armação entre a acusação, peguemos o caso do Lula, que é o que aparece mais nas mensagens, né? Entre a acusação e o juiz, para além da investigação tanto do juiz como dos acusadores, porque violaram normas e leis, isso tem que significar anulação da sentença que condenou o Lula à prisão, porque a sentença está comprometida, naturalmente. Né? Então, vejam, imaginem, eu fico imaginando, se fosse o oposto, imagine se saísse hoje uma mensagem, se o Lula tivesse solto e saísse uma mensagem mostrando que o juiz que absolveu o Lula trocou propostas para estratégia de defesa, para linhas de defesa, para propostas sobre os timings do inquérito com a defesa do Lula. E aparecesse um monte de mensagens. O que não ia estar acontecendo nesse momento no país? Foi justamente isso que aconteceu, só que do lado oposto. Né? Tem trocas de mensagens entre os acusadores e o juiz do caso. E o Lula está na cadeia por este processo que está visivelmente comprometido. Então vejam, é evidente que as investigações têm que acontecer. Esperamos o que vai sair nos próximos dias, o que o Intercept vai soltar desse material vasto que declarou ter, e o que isso vai corroborar ou não o que já apareceu até aqui, o que isso pode aprofundar e agravar as acusações que já apareceram até aqui, mas comprovada a veracidade do que já foi apresentado hoje, essas medidas precisam ser implementadas. O seu Sérgio Moro não tem condição política nem moral de permanecer no Ministério da Justiça, para além das negociatas que já tinham aparecido, de promessa de Supremo e tudo mais, né? Mas não tem mais condições, aí tem provas concretas. O seu Dallagnol e a Força Tarefa da Lava Jato têm que ser investigados pelo Conselho Nacional de Justiça imediatamente e a sentença do Lula, comprovada que houve essa interferência, precisa ser anulada e o Lula ser solto. Né? Essas são as medidas imediatas. Se nada for feito, se houver um grande acordo, se a imprensa ou parte dela resolver silenciar sobre o assunto, né? Se as instituições, o CNJ, o STF, fingirem que não é com eles, se haver essa tentativa de jogar tudo para baixo do tapete, aí, meus caros, a esculhambação se estabeleceu definitivamente na República. Não se pode mais falar em República. É grave. As denúncias apresentadas hoje são profundamente graves e precisam ressoar nas instituições e na sociedade brasileira. Então, esse é o recado, a mensagem, o comentário que eu queria trazer hoje aqui na nossa página, nesse ao vivo, ainda quente, né? Acabou de sair as denúncias, acabou de sair a nota do MPF, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas as consequências estão dadas. Os dados estão lançados e não se pode encarar isso com covardia, não se pode encarar isso com leniência, né? É preciso botar os pingos nos is e é preciso tirar as consequências do que aconteceu. Tem crime praticado se essas mensagens tiverem a sua veracidade comprovada pelo ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, pelos procuradores da Operação Lava Jato. Vamos ver
como isso vai prosseguir amanhã. Essa semana é uma semana quente, já seria por conta da greve geral convocada para a próxima sexta-feira contra a reforma da Previdência, que vai parar o país, vai ser muito grande, vai ser muito forte. Aproveito, inclusive, para deixar esse recado. Tinha gente que saiu uma matéria no jornal Valor Econômico na semana passada, atacando os movimentos sociais, tentando desmoralizar o MTST, o MST, nomeadamente, sendo que esses movimentos se acovardaram, não queriam fazer lutas e ocupações e tal. Eu acho que tem gente que está com saudade da mobilização dos movimentos sociais, de povo na rua, de povo na estrada, de povo nas avenidas. Vão ter a oportunidade de matar essa saudade na sexta-feira, porque sexta-feira o país vai parar contra esse projeto da reforma da Previdência, por um conjunto de pautas das organizações sociais, dos movimentos sociais brasileiros, das centrais sindicais, em defesa dos nossos direitos e da democracia. Então, essa semana já seria alimentada pela grande greve geral, que faltam 5 dias, por todas as mobilizações, a campanha lançada pela Frente Povo Sem Medo do vira-voto da Previdência, que tem o objetivo de apontar o posicionamento dos deputados em relação a isso, e buscar vira-voto e fazer trabalho, banquinhas nas periferias, várias ações que começam a partir de amanhã nessa campanha. Agora esquentou ainda mais. Vamos acompanhar hora a hora, dia a dia, o que é que vai sair em relação a esse caso do The Intercept, a esse escândalo da Lava Jato, né, já chamaram do Vaza Jato, e vamos acompanhando e exigindo providências, cobrando não só aqui, não só nas redes sociais, mas se for preciso, cobrando nas ruas, providências e posicionamento das instituições, e que as consequências sejam tomadas. Nesse caso, essas consequências têm que ser o Sérgio Moro se afastar do Ministério da Justiça, perdeu qualquer condição política e moral para isso, né? O CNJ abrir investigação sobre o conjunto dos agentes públicos, sobretudo os promotores da força-tarefa, os procuradores envolvidos nessas ações de perda de parcialidade, também de relação indevida com o juiz, né, entre acusadores e juiz, e a consequente anulação da sentença do Lula e que seja solto, né? Isso é o mínimo. Estamos falando aqui de reparação. Não estamos nem falando ainda das investigações que têm que ser feitas e o que isso pode gerar. Porque vai dar muito pano para manga, ao que parece tem muita coisa para aparecer a isso. Muito bem, gente. Boa noite, bom fim de domingo a todos e vamos acompanhando durante a semana. Abração.